Olha, infelizmente, a gente está aqui conversando sobre esse caso dela, e eu entendo que poderia ter sido levado de outra forma, né, conduzido de outra forma, né. A violência doméstica impera no nosso país, é algo que infelizmente, eu queria falar que vai acabar, mas, parece que por mais que a gente faça, divulgação, políticas públicas para as mulheres, mas infelizmente, eh, o caso dela, aconteceu e terminou nesse feminicídio. Quando uma mulher vai até uma delegacia, ela precisa ser acolhida. E esse tempo de acolhimento, eu digo que ele é personalíssimo. Você pode estar com filhos, com parentes ali, então a gente precisa entender a história daquela pessoa, conversar, levar para o lugar adequado, ter paciência, né. Então, nós não somos um número, né, eu brinco, falo para o pessoal na delegacia, eu não sou as pessoas não só um número de RG, eu preciso conhecer aquela pessoa, eu preciso entender, eu preciso saber um pouco da vida daquela pessoa. Não importa se ela é pobre, rica, aqui, né, que nível social ela pertença, Carla. Mas assim, o que que a gente tem que primar dentro de uma delegacia? Sempre o acolhimento, não só da vítima de violência à mulher, mas todas as vítimas. Porque quando alguém procura um distrito policial, que ele funciona normalmente 24 horas, é porque está precisando, ninguém vai numa delegacia sem uma necessidade, né. Como você bem colocou, eh outras vítimas diversas, né, pelo que as informações que a gente teve, assim, contra o Caio, né, fizeram também boletim de ocorrência, pediram medidas protetivas. Então ali, quando chega para mim um caso em que eu já consigo observar que a primeira coisa que eu faço, assim, é olhar o perfil, buscar no nosso banco de dados se existem outros, crimes, outros boletins, né, da mesma natureza, a gente tem que acender um alerta, que aquela pessoa, ela é uma pessoa que tem um comportamento inadequado ali. Então, cabe a nós, oferecer tudo, seja o abrigo, seja a um encaminhamento para um CREAS, porque às vezes uma mulher, ela é muito simples e às vezes ela está passando fome. Não só uma pessoa de alto nível, né, que tenha Uhum. uma boa condição, mas também as pessoas mais simples. Então, a própria lei fala que a autoridade policial, ela pode solicitar dos órgãos públicos quaisquer atendimentos ali. Então, como ele coloca ali de forma genérica, eu posso solicitar qualquer tipo de apoio da rede, de apoio, para aquela pessoa que está em vulnerabilidade, né. Infelizmente, as mulheres acabam tendo, no meu ponto de vista, uma dependência emocional, especialmente mesmo sendo mulheres independentes, que têm o seu emprego, que têm a sua vida, que não dependa desse namorado, desse marido, mas, essa dependência emocional, às vezes, e esse falso, né, essa falsa perspectiva de um príncipe, acaba levando, assim, a magia da mulher querer construir um casamento. Muitas mulheres querem construir um casamento, mas eu vejo que infelizmente a gente está aqui falando sobre esse caso, poderia não ter acontecido, né, mas, eu como delegada de polícia, eu gostaria aqui que as pessoas confiassem no trabalho da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que aqui a gente busca sempre dar o melhor atendimento. Se houve falhas, deve ser apurado, e aí as pessoas responderem pelo que aconteceu. Doutor Glauber, quando a gente olha esse caso, e eu quero o seu ponto de vista, né, porque o senhor é uma pessoa que faz um trabalho incrível com vítimas. Eu agradeço a oportunidade, Carla, e com relação a esse fato, o que me chama a atenção? Em outubro de 2024, houve uma modificação legislativa com relação aos crimes praticados contra a mulher. O feminicídio ele deixa de ser uma qualificadora, ele passa a ser um crime autônomo, transformando o feminicídio num dos crimes com a pena mais alta que tem no Código Penal. Pena mínima de 20, a máxima de 40 anos. As medidas protetivas que antes dessa modificação elas já tinham um certo rigor, elas passaram a ser mais rigorosas, de penas, salvo engano, de 2 a 5, no caso de descumprimento, o crime de ameaça contra a mulher de 2 a 5, no âmbito da violência doméstica, entre outros, né, outras modificações. O que mais se escuta falar hoje
dentro assim, na mídia, assim, sobre os assuntos mais em voga hoje, tirando a polarização política, é a questão dos crimes de gênero, crimes contra a mulher e tal. Ou seja, houve uma modificação mais rigorosa na legislação, era uma delegacia especializada, tinha tudo para essa mulher não sofrer o que sofreu, e aí faltou a sensibilidade dessas pessoas. Ou seja, ela pediu socorro, acredito que se ela foi com uma amiga porque ela estava se sentindo desprotegida. Agora, por qual razão isso não aconteceu? Fica uma dúvida, porque é uma falha, assim, considerável de não ter tido alguém para acompanhar a partir do momento que ela vai e, como a doutora mesmo falou aqui, existe um banco de dados, existe um histórico cronológico dentro da vida desse sujeito. Existe tudo isso. E não era uma pessoa que nunca tinha cometido uma violência doméstica ou coisa assim. Não, ele tinha um histórico. Então isso é assustador. Revoltante. Ele é um serial, uma pessoa que pratica violência doméstica de forma serial. Então, é assim, reiterada. Sim, né? e tem só um outro ponto aqui que também me chamou a atenção, que é o seguinte. A partir do momento que ela vai e pede a medida protetiva, isso passa a ser de responsabilidade do Estado, correto? Se ela pede essa medida protetiva, antes de qualquer coisa, de buscar roupa ou buscar seja lá o que fosse, ela não poderia ter ido lá, antes dele ter sido intimado, ou coisa nesse sentido. Então, se por acaso ela chegou e teria dito, não, pode deixar que eu vou e faço, é difícil acreditar numa situação dessa, né, doutora? Isso, na prática, às vezes as mulheres querem se abrigar na casa de um parente, outras não têm condições de buscar um lugar. Então, eu particularmente, a minha preocupação é não só com a mulher, mas toda a vítima, Carla, que sai da delegacia, porque é o último lugar que ela está ali. Sim. Às vezes tem alguém em surto psicótico e eu a falo, olha, só vai sair daqui com um familiar, porque a minha responsabilidade como delegada, daquela pessoa sair à rua, eu entendo que é minha, porque ali eu estou representando o Estado. Então, eu vejo assim, que todo caso é personalíssimo. Como você bem colocou, às vezes a rotina, o acúmulo, as mesmas naturezas ali, pode implicar, às vezes, ali numa rotina que possa ter faltado ali, uma forma protocolar de seguir ali, mas a gente não pode falhar, porque são pessoas. A gente está aqui vendo a Vanessa, né, uma jornalista, jovem, cheia de vida. Eu não posso errar, eu representando o Estado, a gente não pode errar. Então, assim, a sensibilidade vem antes de olhar aquele perfil. É difícil para uma mulher que já tem uma vida estabelecida ir a uma delegacia e se expor. Elas se sentem envergonhadas. Muitos casos também, até de senhoras que vivem mais de 40 anos e sofrem violência doméstica, elas têm uma dificuldade em ir. Quando elas vão na delegacia, e você fala assim, nossa, 30 anos, a senhora está vindo a primeira vez aqui, o que aconteceu? Ela olha para mim e fala assim, ele sempre me agrediu. Então, assim, tudo é muito personalíssimo, é muito difícil para a mulher. Não é só em razão das condições financeiras dela, mas às vezes a mulher mais simples, ela também tem essa dificuldade, porque ela quer manter, não é para a sociedade, mas quer tentar manter a família. Então, ela entende que é natural aquele comportamento. É natural que ela sofra. Que ela sofra, e ela acaba aceitando aquilo pelos filhos, pelos netos, pelos domingos, os almoços, pela reunião familiar. E no caso aqui da Vanessa, a gente precisa ficar atenta. Acredito que vai ser apurado lá tanto a responsabilidade administrativa, ele vai responder, vai pegar uma pena altíssima, Sim. né, com a mudança, como o senhor bem colocou, a pena mais grave do Código Penal agora, antes era o latrocínio, né, seguido de morte. E agora eu vejo uma figura, feminicídio, agora o feminicídio, eu vejo uma figura de uma pessoa aparentemente que é bem colocado numa sociedade, né? Eles viveram aparentemente uma história de amor, porque a gente não sabe o que aconteceu nesses 4 meses, né? Que eles
estariam se relacionando ali pelas informações que a gente teve, e logo em seguida buscaram fazer ali o casamento, né? Os preparativos para o casamento oficial. Como delegada, eu vejo que a medida protetiva, ela é eficaz. As mulheres têm que pedir. Sim. Tanto pedir, quanto, muitas vezes, reforçar. Nesse caso aí, essas diversas medidas protetivas, eu não sei se eram de vítimas diversas, ou só porque pelo que comentaram, 5 dias antes, ela teria acontecido alguma coisa... Ela já teria reportado. Já teria reportado, né, esse movimento agressivo dele, mas ali já era, talvez, indícios, né, para pedir, de repente, até uma prisão preventiva dele.